Alunos do segundo ano, vamos para mais uma aula de filosofia. Abra o livro de vocês na página 141 e vamos ver aí, continuar estudando mais um pouquinho de Schopenhauer, né? Agora nós vamos ver aí uma filosofia do pessimismo. Vamos lá o que diz aí, ó. Diz assim, ó: para muitos leitores, a filosofia de Schopenhauer incorre em um inevitável pessimismo metafísico. Primeira coisa, não vale que a gente lembrar que esse termo metafísico é algo que a filosofia trabalha de que é diferente do físico, que vai além do físico, tá? Meta vai além. Isso é uma definição de grosso modo, ou seja, aquilo que está além do físico, que seria o quê? O pensamento. A filosofia ela é extremamente metafísica porque ela não trabalha como, por exemplo, a engenharia, a medicina, que vai trabalhar ali com a doença, que faz uma cirurgia e tira aquele tumor que está no ser humano e deixa o ser humano bom. A filosofia não trabalha com isso, a filosofia trabalha com o pensamento. Por isso que se utiliza muito na filosofia o termo metafísica, tá? Então vamos continuar. No entanto, para o filósofo, ainda que do ponto de vista particular haja o conflito, no conjunto da realidade existe um equilíbrio das espécies. No que diz respeito ao indivíduo, este pode desfrutar de momentos de extremo prazer proporcionados pela arte, por meio de uma intuição artística. Ele pode desvelar verdades, porque a experiência estética é capaz de atingir o ser das coisas e não apenas seu parecer. Ó, para vocês terem uma ideia. Então vocês estão vendo aí que Schopenhauer, ele é um filósofo que ele vai colocar a questão das artes e da estética, né, do belo, como algo que é capaz de fazer o ser humano entender o que tem de mais essencial, que vai fazer entender o ser das coisas, a verdade sobre um determinado objeto, a verdade sobre determinado fato, tá? E não o parecer. Por quê? Porque quando a pessoa está, digamos assim, embebida por uma arte, por uma obra de arte, vamos imaginar pela música, a música, ela traz um sentimento na gente, ela causa um sentimento. Quando a gente está embebecidos, por exemplo, com a música bonita, a gente consegue ficar sensível. E ficando sensível, a gente consegue captar o que tem de essencial nas coisas. Então, para Schopenhauer, a metafísica, ela é capaz de fazer que a gente entenda a estética, aliás, a metafísica e a estética faz com que a gente seja capaz de perceber as coisas como elas são e não como elas parecem ser. Essa é uma discussão que vem lá desde Platão, lá da antiguidade, do ser e do parecer, que é sempre que a filosofia, como ela é algo investigativo, como ela é uma reflexão sobre a própria existência humana e a existência das coisas, a arte, para Schopenhauer, a estética, a beleza, ela tem esse poder de fazer com que a gente perceba e consiga atingir o ser das coisas, tá? Aí continua. Em sua ética, Schopenhauer discorre sobre o sentimento da compaixão, pela qual nos colocamos no lugar do outro, como se ele fosse um outro eu, não apenas como sentimento, mas como orientação para agir, minorando o sofrimento alheio, ou seja, tentando diminuir.
A compaixão se dirige também aos animais e à natureza em geral. Em teoria, aliás, essa teoria conduz a um asceticismo do agir e a uma mística, de certo, influenciada pelos estudos sobre o budismo, que sempre estiveram no horizonte e na reflexão de Schopenhauer. É com a sabedoria de vida que o filósofo descobre a possibilidade de nos tornarmos menos infelizes. Ou seja, porque Schopenhauer tem essa questão da questão da felicidade. Ele era um filósofo de muita angústia, de muita procura. E ele se enveredou, tá? Se enveredou por um dos ensinamentos mais belos que existe, que é o ensinamento do budismo, tá? O ensinamento do budismo é um ensinamento belíssimo, que defende que a gente respeite as coisas, respeite a natureza. E ele desenvolveu uma filosofia que ela é muito da compaixão pelo outro. E o outro entendido aqui, não só como ser humano. O outro pode ser um animal. E aqui, ele vai desenvolver essa compaixão, que a gente não pode entender compaixão em Schopenhauer como ter pena, como olhar o outro como um coitado, mas antes de tudo, sofrer junto, compadecer. O que acontece? Vamos pegar. Olha, é inevitável a gente aqui ver a filosofia de Schopenhauer e a gente não trazer para a nossa realidade. O que nós estamos vendo? Nós estamos diante de uma pandemia. É uma pandemia onde já ceifou mais de 130 mil brasileiros. Vocês já imaginaram que o Urimatá tem 10 mil pessoas, 11 mil habitantes, 12, não sei quanto. Você imagine morrer. A gente vê assim, vê os números, isso não causa impacto na gente. São números. Quando eu falo 130 mil brasileiros morreram devido à Covid-19, e não o Covid, a Covid porque é a doença, né? A gente fica anestesiado. A gente não desenvolve o que Schopenhauer pede, que é a compaixão. É o compadecer, sentir com, sofrer junto. Não. Mas a gente fica muito mais comovido, por exemplo, quando morre um artista. Não que a vida do artista vale menos ou mais que a vida de qualquer um desses 130 mil brasileiros. É um ser humano que morreu. Então o que acontece? A gente não compadece com 130 mil, mas compadece por um artista. Por quê? Porque o artista a gente conhece, sabe o nome. A gente não compadece e não tem compaixão para os 130 mil brasileiros que morreram pela Covid, porque a gente falam como se fossem números. A gente não compadece para os 7 milhões de judeus que Hitler matou na Câmara de Gás. A gente não compadece com alguém que passa fome, porque a fome é algo que eu não conheço. Eu estou dizendo que a gente tem que, para ter compaixão do próximo, a gente tem que conhecer, já ter passado pela realidade do próximo. Não, eu estou falando um fato, que as pessoas não seguem a orientação, a filosofia de Schopenhauer, muitas vezes por isso. Mas é exatamente isso que Schopenhauer critica, que a gente deveria ter compaixão. Mesmo eu tendo um banquete na minha casa,
eu ter compaixão de alguém que não tem, de alguém que passa fome. Eu não posso, se eu tiver compaixão pelo próximo, e eu for uma pessoa que tenha dinheiro, que não é o caso, eu sou pobre igual a maioria de vocês, deve ter algum rico por aí, mas eu sou pobre, mas eu acho uma falta de respeito a pessoa pegar e dar R$1.000 em uma calça. A pessoa, outro dia eu tava vendo, a pessoa pagar para ficar em um hotel R$30.000 de uma diária de hotel. Quando você sai na rua ali, você tem um mendigo pedindo um prato de comida e você está gastando R$30.000 em uma diária. Se você ficar lá 3 dias, você vai gastar 90 mil. Então eu acho isso uma falta de respeito com o próprio ser, uma falta de compaixão com o outro, que não tem. Um exemplo, o próprio, aqui a gente não podia deixar de falar como grande exemplo de falta de compaixão, o próprio presidente da República Brasileira. Ou seja, é um cara extremamente desumano, ele não tem compaixão. Quando as frases dele, as colocações dele com a questão da pandemia, você vê que é uma pessoa totalmente desprovida de qualquer tipo de compaixão pelo outro. E igual ele tem muitas pessoas. Se você aplaude, você é igual a ele. Se você não fica indignado com as colocações de um ser abjeto como o presidente da República do Brasil, você é igual a ele. Quando tinha, eu não me lembro o número, mas se não me engano era 30 mil pessoas, se eu não me engano. O camarada perguntar a questão de morte e ele virar pro repórter e dizer: e daí? Eu não sou coveiro. Gente, ele é um representante do Brasil, ele é aquela pessoa que foi eleita para cuidar do brasileiro. Ele não é coveiro, mas ele é o presidente da República, que tinha que fazer políticas públicas para salvar a vida. E daí eu não sou coveiro. Dizer que uma doença que já tinha matado centenas na China, centenas na Itália, milhares nos Estados Unidos, não é nem centenas, são milhares na Itália, milhares na China, talvez aí mais de não sei quantos mil mortos pelo mundo. E o camarada chamar de gripezinha e ficar brincando, politizando uma doença, ficar incentivando seus fanáticos, tá? Ficar incentivando seus fanáticos a tomar remédio como se ele fosse médico, sorrir da desgraça dos outros, brincar com a desgraça dos outros. Uma das grandes e único, talvez, meio de se evitar a contaminação com esse vírus é o isolamento social, é o que o mundo recomenda, é o que a ciência recomenda. E o camarada ir lá com um bando de pessoas totalmente robotizadas, tá? Que não tem nenhuma capacidade de reflexão intelectual, e ele se aglomerar com aquelas pessoas, pais botar filho para abraçar com esse ser, e ele ficar brincando com a cara daquelas pessoas, ficar jogando, fazendo politicagem com uma doença que já matou 130 mil brasileiros. Inclusive vocês devem conhecer alguém vítima da Covid que já morreu. Eu conheço, tem gente da minha família que morreu. Vocês devem ter gente da família de vocês que já tiveram essa doença, ou que quem sabe até morreu. E tem um ser abjeto que era para cuidar, tá zombando da cara das pessoas. Isso é o maior exemplo de falta de compaixão, de empatia, do cuidado, tá?
que pede a filosofia de Schopenhauer. Pessoal, eu queria que vocês fizessem um texto a partir do pensamento de Schopenhauer sobre compaixão, tá? E me entregue até o dia 20 desse mês. Tem alguns dias ainda. Então não deixe de entregar. Na semana passada não pus aula para vocês colocar em dias as atividades, tá? Então essa semana a gente está colocando aula novamente. E vocês devolvam essas atividades. Tá bom? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.